Graça e paz. Amém? Bom estarmos na casa do Senhor nessa noite. Bom chegar na sua casa para a gente celebrar com alegria o que Deus tem feito em nossa vida, porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso é uma certeza, isso é uma bênção, isso é algo extraordinário que nós temos como uma promessa de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o nosso desejo é que a celebração dessa noite seja uma bênção na vida de vocês que aqui estão, na vida de vocês que estão nas casas, aí, quentinho e tal, mas é muito bom a gente estar junto nessa noite. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 12, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque se recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está falando de vitória, e nós vamos refletir nessa noite sobre vitória, vitória que a gente tem na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos lá, Rodrigo. Som. Graça e paz, igreja. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Os irmãos também estão nos assistindo online. Que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Que a mensagem falada, a mensagem cantada, possa ir de encontro aos corações. Senhor meu Deus e grande Pai, fala conosco nessa noite. Tira todo impedimento, Pai, que venha nos atrapalhar de se conectar contigo, de estar na Tua presença, Pai. Continua nos ensinando, nos moldando, Pai. E fala ao coração de cada servo Teu aqui, Pai.
e também daqueles que porventura ainda não tiveram um encontro contigo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa tocar, possa ser transformador. Fala as nossas vidas nessa noite, Pai. Esse é o nosso desejo. É isso que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar cantando que nós dependemos desse Deus, né? Esse Deus é o Deus que nos ensina, é o Deus que nos cura, e é isso que nós vamos declarar, que nós dependemos dele, dependemos de Ti. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te o mais profundo que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de Ti. Declara, igreja. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Louvar-te. É bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de Ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre meu coração
Pode sentar, queridos. Pode sentar. Abre o seu coração, deixa o seu coração aberto. Deus quer falar contigo nessa noite. Tenho certeza plena disso. Eu quero fazer uma convocação para toda a igreja, né? No próximo domingo, nós vamos começar um pouquinho mais cedo o nosso culto, 15 para 6, tá? Por quê? Nós tivemos uns 15, 20 minutos para apresentar os relatórios financeiros dos meses anteriores, que nós não temos apresentado. Nós temos que apresentar esses relatórios, falar também um pouco do trabalho que está sendo feito lá com os refugiados, uma coisa muito gratificante. Eles já mandaram uma carta agradecendo pela igreja que está fazendo uma necessidade tremenda, tá? Então, domingo que vem, nós precisamos ter essa reunião 15, 20 minutos mais cedo, tá? Para apresentar os relatórios. Inclusive tem uma ata que nós temos que ler, né? Temos duas perdas, né, Marcelene, que precisamos mencionar na ata, tá? Então, por favor, venha um pouquinho mais cedo para a gente poder ter o nosso, vamos dizer, culto administrativo, vai ser bem enxutinho, só para vocês verem o relatório financeiro. Nós somos muito gratos a Deus mesmo, bênção, Deus tem abençoado. Eu louvo a Deus pela igreja, pela fidelidade, pelo compromisso. A gente está se mantendo, tá? Nós estamos fazendo uma experiência. Vocês podem dar uma volta aí, passar a mão, está tudo limpinho. Sexta-feira viemos aqui, eu e a Eliane, tinha 2 senhoras aí, trabalhando. Caramba, fiquei assustado de ver, né? Trabalharam muito, valeu a pena, tá? Valeu a pena. E vocês viram um quadro ali na frente? Tem um quadro ali na frente, é um quadro que a irmã Joana doou para a igreja. E nós vamos fazer um leilão dele, tá? Nós vamos fazer um leilão e tudo que for revertido desse leilão vai ser direcionado para a igreja. Esse é o desejo dela. Ela doou o quadro. Depois, Ezequiel, você traz o quadro aqui na frente, a gente põe aqui, né? A gente está vendo, tá? É um quadro doado para a igreja, para a gente fazer o leilão. É a oferta, vai levar o quadro e o recurso vai ficar para a igreja. É a nossa querida irmã Joana que faz isso. Ela mudou, ela não está morando mais aqui pertinho da gente, está morando em outro bairro. E tem muitas coisas que talvez ela tenha se desfeito. E a gente... ela deu esse quadro para a gente fazer o leilão, tá bom? Então, ó, domingo que vem, um pouco mais cedo, o nosso culto. Para quê? Para a gente apresentar o relatório financeiro, é muito importante. Também a gente mencionar o que foi feito lá com os refugiados e também com a ação social que está sendo feito, que é um trabalho de ação social. Fome vai crescendo cada dia mais, tá? A gente está vendo as necessidades da sociedade, por isso a gente apela que é importante o nosso compromisso com a igreja para a gente manter e continuar ajudando as pessoas. Acho que é só, né, Ezequias? Só, né? Mais do que... Adelécio, né? O Adelécio passou pela cirurgia, está se recuperando, não recebi notícias hoje, não sei se alguém recebeu, mas ele estava ontem ainda na UTI. A previsão é que poderia ir para o quarto hoje, mas não veio nenhuma informação para a gente. Continue orando, não só pela Adelécio, mas pela família também, porque a doença envolve toda a família é envolvida, tá bom? Então façam isso daí, em nome de Jesus, tá? A escola bíblica, né? Entra lá online, tá? Assiste a escola bíblica. Vamos ver se no mês de outubro a gente já começa a fazer presencial, né? Com umas 30 pessoas, para a gente começar a fazer presencial, né? A aula vai ser aqui no templo, espalha pessoal, vamos ter mais interagibilidade aqui, vai ser muito legal, né?
Eu acho que vai ser legal isso daí, vai ser muito bom, porque a gente vai poder interagir uns com os outros, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela vida da tua igreja, Pai. Tua igreja tem sido uma bênção, tua igreja tem sido presente, tua igreja tem sido participativa na sociedade, e nós temos visto grandes coisas o Senhor fazendo, Pai. Obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos que estão em suas casas assistindo, que a tua bênção seja com eles, Pai, que nada venha atrapalhar a comunhão com o Senhor, mas que a gente tenha essa comunhão firmada em Ti, porque nós somos um povo vitorioso, um povo que tem Jesus Cristo como Senhor, e Ele nos garante essa vitória. Obrigado, ó Pai, também pela fidelidade do Teu povo, porque através dessa fidelidade a gente tem podido fazer as coisas, temos coisas para fazer, concertos para fazer no templo. Nós te agradecemos porque a fidelidade é o que vai nos dando essa garantia de fazermos todas essas coisas. Pai, muito obrigado. Que a tua bênção seja conosco, que o Senhor fale no nosso coração nesse culto, fale, continue falando através dos cânticos, das orações, da palavra, de cada momento dessa celebração. E nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua graça e que não permita que nada venha atrapalhar, que nada venha interferir na nossa adoração ao Senhor. Sê conosco, Pai. Abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Vamos nessa? Peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos continuar nessa adoração ao nosso Deus. Nós começamos cantando que dependemos dEle. E vamos continuar adorando, exaltando o nome dEle, dizendo: Senhor, eu me rendo aos Teus pés, pois na Tua presença é tudo que eu preciso para viver. Nos braços dEle é o nosso descanso, é o nosso refúgio. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti caminhamos, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a mim. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. És tudo que eu preciso pra mim. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
tudo que eu preciso pra mim. Eu me lanço aos teus braços, vem como meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, vozes, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Glórias a Deus. Esse Deus que nós dependemos dele, que nós nos rendemos, ele é um Deus que é fiel. Essa música chama Do Meu Interior, e nessa música nós declaramos, por muitas vezes nós falamos, mas Deus é fiel, e para sempre a luz dele, somente a luz dele é que deve brilhar. Amém? Controle de consome meu entendimento.
Meu coração, controle te dou. Do meu coração, controle te dou. Consome meu interior. Você sai do mundo, envolva o Senhor, pra te amar de coração. Para sempre, tua luz eu sei que brilhará, infindável, tua glória permanecerá. E o meu coração é te dar louvor, e o meu coração quer te dar louvor, e o meu coração quer te dar louvor, ó Deus. Amém. Pode sentar, queridos. Pois é, coração do louvor, vou falar sobre louvor, vou falar sobre amor, sobre dedicação, a entrega ao Senhor. Vai ser isso que nós vamos falar essa noite. Mas antes, música faz bem ao nosso coração. Gosto muito de música. Ouvir os louvores, entrar na presença de Deus, adorar cantando junto, né? A Ana vai cantar para a gente, adorando ao Senhor e nos preparando para a palavra que Deus tem ao nosso coração nessa noite. Graça e paz, igreja. Saudade de todos vocês. Faz tempo, né? Essa canção, ela tem falado muito ao meu coração esses dias. Na semana, quando a irmã Eliane me chamou para cantar, eu já fiquei pensando. Falei, Senhor, me dá uma canção, né, para me cantar para a igreja, para cantar para o Senhor, para alegrar o teu coração e o coração dos meus irmãos, e o meu. E Deus me deu essa canção, né, é uma canção já de 2015, mas é muito bonita, fala muito ao nosso coração. Momentos de aflições, momentos de pânico, desespero que a gente vive.
nós confiarmos em Deus, sabendo que tem um Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós. Não importa o que nós estamos passando no momento, amém? Que Deus abençoe. Na tribulação, nos dias mais difíceis, te adoro, Senhor, com tudo que sou. Na aflição, na tribulação, nos dias mais difíceis, te adoro, Senhor, com tudo que sou. Ao Deus que me dá a vida, cantarei. Ao Deus que me dá a vida, buscarei. Mostra-me de dia o teu amor, e quando o sol se pôr, te darei minha canção. Enche-me de alegria e paz, teu amor me satisfaz, Deus da minha salvação. Na aflição, na tribulação, nos dias mais difíceis, te adoro, Senhor, com tudo que sou. Ao Deus que me dá a vida, cantarei. Ao Deus que me dá a vida, buscarei.
É interessante que a gente olha para a situação mundial e o mundo se transformou em coisa de meses. Houve uma transformação mundial. É impressionante isso. E quando a gente olha essa situação mundial, a gente nasce em dúvidas, incertezas, questionamentos, e a gente fica perguntando, né, como é que a gente pode vencer no meio desse turbilhão de coisas que estamos envolvidos, que estamos vivendo? Parece que tudo conspira contra. Por mais que a gente faça, parece que as coisas vão contra a gente. E a gente vai vendo os governos, tal, para cá, para lá, e de repente o Covid, que parecia que já estava estabilizado em alguns países, de repente ele volta numa outra dimensão. E a gente fica perguntando, até onde vai isso? Mas a gente precisa, mesmo em meio a essa dificuldade toda, a gente precisa olhar na palavra que Deus nos responde pela sua palavra e pela sua presença em nossa vida, desde que deixemos toda a situação diante do seu trono e da sua orientação. Deus faz isso. E Deus deseja que eu e você tenhamos essa disposição de estar diante do trono, colocar as nossas ansiedades, colocar as nossas questões diante dele, porque ele vai nos dar orientação. Eu creio nisso e a palavra de Deus nos mostra isso. E é interessante que as pessoas procuram viver uma vida que as façam felizes, que as tornem vitoriosas. E aí a gente pergunta, o que é uma vida vitoriosa? E a gente vê, né, a turma gastando anos e anos estudando para ter sucesso no mercado profissional e se encaixar nos modelos que são estabelecidos pela sociedade, depois tendo esperança e felicidade nessa empreitada, nessa jornada de busca, estudo, dia, noite, o diploma, e daqui um pouco um diploma não basta, tem que ter um outro diploma, tem que ter especialização, pós-especialização, pós-graduação, MBA, e vai daí por diante. E as pessoas estão buscando desesperadamente. Assim, muitos descobrem, ao alcançar o sucesso, chegam lá no patamar e que pode ser muito gratificante, é verdade, mas não é a chave para a vida vitoriosa. Eu conheço muita gente que alcançaram um patamar extraordinário, mas não tem a vida vitoriosa. E em tempos de incerteza, em tempos de dúvidas e medos, eu posso perguntar, como é ser vencedor nesse tempo de dúvidas e de incertezas? Talvez você já tenha perguntado isso, talvez vocês nas suas casas, sentados à mesa, já perguntaram isso. Como é que nós vamos ser vencedores diante disso? Como é que é viver em vitória? E eu quero mostrar para vocês que a palavra de Deus apresenta para cada um de nós um caminho de vitória. E nos diz qual é a vontade de Deus para que sejamos vitoriosos. Você quer ser vitorioso? Você deseja ter essa vitória? Não é galgar um patamar lá em cima, eu tenho casa assim, tenho carro, e não é vitorioso. Eu conheço muita gente, conheço cidadão que não sabe o que fazer com dinheiro. Agora ele mandou a ver fazer plástica. Eu perguntei para ele, para que você quer fazer plástica? Um cara de 35 anos. Preciso melhorar. Melhorar o quê? A insatisfação. Como as pessoas estão insatisfeitas?
por mais que há um nível de insatisfação, Deus nos dá recursos. E quais são os recursos que Deus nos dá para sermos vitoriosos? Primeira coisa, grave isso. Primeira coisa, para você ser vitorioso, você precisa ter Deus como seu firme fundamento. Firme fundamento. Está lá em Hebreus 11:1. Que a fé, ela é extraordinária, mas ela é firmada em Deus, que é o nosso firme fundamento. Então, o primeiro princípio qual é mesmo? Deus como firme fundamento. Vamos juntos? Primeiro princípio de segurança para termos uma vida vitoriosa é ter Deus como firme fundamento. Deus é o firme fundamento da sua vida. Quando eu penso em fundamento, eu olho esse prédio. E os engenheiros civis sabem muito bem disso. Para fazer um prédio, eles estudam muito essa questão sobre esse conceito. Vão construir um prédio, eles precisam saber se tem fundamento, se tem base, se tem rocha, para estabelecer assim o prédio. Né? Esse prédio não cai por quê? Porque quando foi construído, tinha um firme fundamento, tem as sapatas, tem tudo isso. Firme fundamento. A sua vida tem um firme fundamento em Deus? É essencial saber se é possível estabelecer um fundamento sólido, capaz de suportar. A sua vida, a minha vida, é um prédio em construção. Você já parou para pensar que a sua vida é um prédio em construção? Você vai construindo esse prédio. Dia a dia, você vai colocando tijolos e tijolos, mas está no firme fundamento ou está balançando lá na areia? Quando nós começamos a pensar nesse firme fundamento, nós começamos a pensar na nossa fé. Deus é o firme fundamento, é onde nós alicerçamos a nossa fé. Fé que é necessária para construirmos o nosso prédio, para não sermos abalados, para não ficarmos firmes, para não ficarmos titubeantes nas incertezas. Fé. Deus é o firme fundamento. E eu te convido você a firmar-se nesse Deus, tá? E o texto que eu quero continuar pensando com vocês, que é a segunda coisa. A primeira coisa eu falei que Deus é o firme fundamento. A segunda coisa é a oração em meio à guerra. Então a primeira coisa, Deus, vamos lá? Vamos juntos? Deus como firme fundamento. A segunda coisa, oração em meio à guerra. A segunda coisa é oração em meio à guerra. Pastor, onde o senhor tirou isso? Abra sua Bíblia no Salmo de número 20. Salmo de número 20. Estou com a Almeida, a revista corrigida, a revista atualizada. Agora sim. Olha só, vamos ler os 4 primeiros versos, depois vou entrar no restante. O Senhor te responda em que dia? No dia da angústia ou da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário, ele te envia o quê? O que ele envia? Socorro. E desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos.
conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Quem que escreveu esse salmo? Vamos lá, vamos interagir. Quem escreveu o salmo? Davi. Por que escreveu esse salmo? O que vocês acham? Qual o motivo de ter escrito esse salmo? O que estava acontecendo? Guerra. Na verdade, as guerras traziam o quê? Angústia. Momentos de angústia na vida de Davi. Ele estava ali na guerra e a angústia batia forte no coração. Era comum. Davi, se você ler os salmos atentamente, Davi, era muito comum a vida de Davi estar em angústia. E aí é um salmo que expressa um clamor a Deus. E quando nós nos colocamos perante o Senhor, deixando toda a nossa vida diante do seu trono, expondo a nossa angústia, falando para Ele as nossas frustrações, as aflições. Quando você faz isso, quando você chega diante de Deus, diz a sua angústia, você diz da sua aflição, você diz da sua frustração, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo para Ele assim: Deus, eu confio em você. Sabe por que eu confio em Deus? Porque o Senhor é o meu alicerce. Eu confio no Senhor porque o Senhor é a minha base. Porque o Senhor é a minha sustentação. Duas grandes misericórdias na hora de grandes apuros. Ser ouvido junto ao trono e defendido pelo trono. Quando você vai, quando eu vou à presença de Deus e apresento a Ele a minha angústia, apresento a Ele a minha aflição, apresento a Ele a minha frustração, eu estou indo diante do trono, estou me colocando diante do trono, e sabe o que o trono está me fazendo? Me defendendo você. Será que a gente tem noção disso daí? Dessa grande bênção na nossa vida? Ser ouvido junto ao trono, que bênção, que privilégio, ser defendido. Eu vou ao trono, Ele me ouve e Ele me defende. E aí vamos ver o que acontece aqui nesse texto. Primeira coisa, fala que Deus ouve. Oração em meio à guerra, saiba do seguinte, meu irmão, minha irmã, Deus ouve. Vamos dizer juntos? Deus, gente, fala mais aí, mesmo com máscara e tudo. Vamos lá? Deus, isso, ouviram aí em casa? Deus ouve. Ele ouve o nosso clamor. E Deus deseja nos dar orientação. E é isso que o povo está dizendo aqui. É interessante porque o Senhor te responde. É o povo dizendo assim: ó Davi, o Senhor te responde. É o povo que está orando por Davi. Davi, o Senhor te responda no dia da tua tribulação. Sabe? O Senhor te eleve em segurança. Queridos, veja como é importante isso. Aqui é o povo que está orando pelo rei. Veja como é importante a gente estar orando, intercedendo em favor dos irmãos. E é isso aí. É isso que nós estamos vendo no Salmo. O Senhor ouve e eles estão clamando. Deus, olha, nós estamos clamando ao Senhor em favor do nosso rei. Então, precisamos da orientação. Agora, eu quero que você segure esse texto aí na tua Bíblia, mas eu quero mostrar para você como é que Deus trabalha na vida das pessoas, como é que Deus ouve de maneira graciosa, como é que Deus trata de maneira maravilhosa aqueles que vão à sua presença. Veja, abra sua Bíblia
em Atos capítulo 10. Veja, talvez você já tenha perguntado, mas Deus fala? Como é que Deus fala? Já se perguntou, Camila? Interessante, né? Deus fala. E aqui em Atos capítulo 10, é uma história lindíssima. Eu me debrucei essa semana a meditar, né? Estou lendo Atos, e eu fiquei encantado de ver este homem chamado Cornélio. Cornélio não era judeu, Cornélio é de origem italiana e estava servindo ao seu país ali, em Cesareia. E esse homem, a Bíblia fala que ele era um homem de uma posição. Mas era um homem, o texto diz no verso 2, que ele era um homem temente a Deus, piedoso e temente a Deus, não só ele, mas com toda a sua casa. E o que ele fazia? Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse camarada deve ter ouvido de Jesus, esse camarada deve ter ouvido as experiências, era considerado estrangeiro, mas era devoto a Deus, era um homem íntegro, cortês com as pessoas, um homem temente, olha só. E aí ele e orava a Deus continuadamente, tá? Eu acho que Deus olhou para ele, e um dia, veja no verso 3, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, hora da oração, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, gente, eu me debrucei nisso daqui, ele observou, ele olhou e teve aquela visão e disse, isso não é um ser humano comum. O brilho desse rosto e como chegou até aqui, Cornélio sabia que era algo mais que um homem. Ele sabia que era algo mais relevante. Ele sabia que era algo mais significante. E aí aparece aquele anjo diante dele, e no verso 4 diz, Cornélio! Ele, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? Olha só a visão deste homem, que é, Senhor? Ele sabia de ter olhado o brilho no rosto daquele anjo lá. Ele sabia que era diferente. Que é, Senhor? Que é, Senhor? Fala comigo. Temor. Não era medo, mas no respeito. Que é, Senhor? O que o Senhor deseja de mim? Eu creio que Cornélio, ele queria conhecer a mente de Deus e estava disposto a obedecer. Que é, Senhor? Fala comigo. O que é que eu devo fazer? Aí não está no texto. O que é que eu devo fazer? Senhor, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Que é, Senhor? O que é que eu devo fazer? E aí Deus fala para ele, olha, e o anjo lhe diz, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Que é muito louco, é um negócio muito doido, gente. Olha aí, peraí. Veja que a alma de Cornélio estava insatisfeita. E ele queria conhecer mais de Deus. Ele queria a revelação de Deus. Ele queria conhecer mais a mente de Deus. Queria que Deus se revelasse. Onde estava Pedro? Onde estava Pedro?
Verso 6. Na casa de quem? Sabe o que era isso? É uma casa, um curtume. Curtume. Já foram um curtume? Fede. É nojento. Para um judeu como Pedro, num curtume, fedido, sujo, para pensar nisso. E ele está lá, na casa desse Cornélio, desse Simão, curtidor, peles de animais para todo lado, e era perto de um rio. Normalmente o curtume eram perto dos rios, porque eles lavavam e deixavam ir toda aquela sangria para dentro do rio. E Pedro está lá. Maluco, né, Digão? Para um judeu, uma sujeira dessa? Não faz sentido. E aí Pedro foi para onde? Veja que o texto diz que Pedro, no dia seguinte, indo eles, verso 9, subiu Pedro aonde? No telhado. Eu fui ler, diz que era um lugar preparado para a oração. É que nem aquelas casas que você sobe e tem a parte de cima toda arborizada, toda bem arrumadinha, propício para isso. E Pedro sobe nesse lugar, perto da hora do almoço, hora sexta, tá? A fome batendo, com fome, e ele vai lá orar. E ele está orando. E o que acontece? Os sentidos de Pedro foram alterados. Ele recebe uma revelação de um mistério que estava escondido. Pedro está lá orando. Gravem isso, não esqueça. Cornélio teve uma visão, certo? Lembra disso? Cornélio teve uma visão. Qual foi a visão? Deus falou, manda procurar Simão Pedro, que está na casa de Simão, do curtidor, lá no curtume. Vai lá e você vai encontrar. O que Cornélio fez? Imediatamente, o texto mostra que imediatamente ele pegou 3 pessoas de confiança, homens piedosos, e manda ir lá. E Pedro, Deus fala com Cornélio, Pedro está na casa de Simão Curtidor, Deus fala com o coração de Cornélio, manda aí. Enquanto esses 3 saem e vão atrás de Pedro, Deus se revela a Pedro. Olha que lindo. Cornélio tem a visão, ele manda as pessoas irem, e aí Pedro está lá com fome, barriga vazia, roncando, orando. E aí ele entra, os sentidos de Pedro foram alterados, a revelação acontece, a visão de Pedro, e se nós pegarmos a visão que Pedro teve, só vai ter sentido quando nós vemos o cumprimento da ida de Pedro na casa de Cornélio. E é interessante, onde estava Pedro, verso 8, dá uma olhada no verso 8, qual é a cidade? Qual é a cidade? Jope. Vocês lembram de alguma coisa de Jope? Quem estava na cidade de Jope, no Velho Testamento, e Deus manda ele pregar numa cidade? Jonas. Jonas estava em Jope, e Deus fala com ele, sai de Jope e vai pregar em Nínive, porque eu vou destruir a cidade.
E aí Pedro está em Jope e Deus diz: agora, Pedro, você vai sair, vai na casa de gentios. Levar o evangelho para outros povos. Olha que coisa linda. Que bonito isso daí, né? É muito bonito. E aí tudo começa a acontecer. Verso 9, lá no telhado, orando 12 horas, ele entra em transe ou êxtase. Transe ou êxtase é um estado mental quando a atenção é absorvida em uma determinada linha de pensamento, de modo que os sentidos externos são parcial ou totalmente suspensos. Pedro saiu de órbita. Pedro saiu da sua esfera. E lá ele está nisso. Quando aparece aquele lençol, não vamos pregar sobre isso hoje, aparece o lençol com todas as coisas, Pedro, não, imundo, o que é isso? Coisa imunda? Eu não, jamais. E aí Deus disse: Pedro, não diga imundo aquilo que Deus purificou. 3 vezes acontece isso. 3 vezes. E quando Pedro está nessa situação, chegam os 3 da casa de Cornélio. Os 3 chegam procurando Simão. E aí falam, e aí Pedro ajunta as traias e vão lá para a casa de Cornélio. Tá? Olha que coisa, como Deus ouve, como Deus conhece, como Deus olha para um homem temente, como Deus tem interesse nas pessoas. Como Deus cruza as coisas de tal maneira que não ficam sem sentido. No verso 17, eu achei interessante que no verso 17 diz assim: enquanto Pedro estava perplexo, ou seja, duvidando sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. É linda essa história. Veja que coisa maravilhosa. Deus ouve. Deus tem interesse em ouvir. Deus tem interesse em falar. A segunda coisa que nós vemos no Salmo 20, a segunda coisa que a gente aprende no Salmo 20, é que Deus protege. Deus protege. Acharam aí no Salmo 20? O Senhor te responda no dia da tribulação, te eleve em segurança. Ou seja, Deus protege. Proteção que vem da exclusividade. Sem entrega, sem renúncia, não há proteção. Se você não tem uma entrega, não tem uma renúncia, e é isso que a gente vê em Davi. Havia uma entrega, havia uma renúncia e havia proteção. Cornélio, veja o caso de Cornélio. Deus ouviu, Deus orientou, porque ele se submeteu, ele se rendeu, e aí Deus deu direção. Deus protege. Às vezes nós duvidamos que Deus está nos protegendo, mas Deus protege, o texto está dizendo que Ele protege. Ainda no verso número 2 do Salmo 20 diz: do seu santuário te envie socorro desde Sião, te sustenha. Visitação de Deus do seu alto. Venha, o Senhor vem do alto, a visitação de Deus. Sua presença é proteção e apoio. O teu coração é o lugar onde o Senhor quer instalar o seu trono. Muitas vezes nós, queridos, somos duros. Deus está dizendo assim: eu quero instalar o meu trono no seu coração. Eu quero instalar o meu trono no seu coração. Sabe o que nós fazemos? Não, Deus, ainda não. Ainda nós... Não, Deus está visitando. A sua alma é o lugar da presença de Deus.
A pessoa de quem se fala ora, vai ao santuário e oferece sacrifício. Foi o caso de Cornélio. Deus queria instalar no coração de Cornélio o reino. E o que Cornélio faz? Prontamente ele se submete. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes Deus está dizendo, o meu reino, eu quero implantar o meu reino na sua vida. E o que a gente faz? Ainda não, Senhor, ainda é cedo. Terceira coisa que nós tiramos do Salmo 20, terceira coisa, veja lá, verso 3. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Lembre-se, Senhor, de todas as nossas ofertas. E Deus aceita. O que é isso? As nossas ofertas de manjares, os nossos holocaustos, é confissão, é entrega, é submissão. Só poderemos ser aceitos por Deus pela fé em Cristo Jesus. Só por meio dele é que poderemos ter comunhão com o Pai. E só na presença do Espírito Santo em nós poderemos ser a oferta de louvor. Você quer ser oferta de louvor? Só com a presença do Espírito Santo em nossa vida é que nós ofereceremos, apresentaremos uma oferta de louvor. Outra coisa que nós encontramos aqui nessa oração, que está conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Deus concede. Havia um pedido de vitória. Havia um pedido do coração daquela gente. Era uma oração para que o rei tivesse êxito na batalha. Queridos, nós precisamos estar orando para que haja êxito na batalha. Eu tenho ficado muito triste com algumas coisas que a gente vai vendo na internet. Fiquei triste com alguém que se intitulou pastor, se era pastor, não sei, morreu dentro de um motel, afogado. Vergonha. Vergonha. Isso tem acontecido. É vergonhoso. Eu primo por esse título. Eu tremo e temo. Sabe por quê? Pastor Clóvis, pastor da Igreja do Parque das Nações, se eu pisar na bola, não é eu, é vocês todos são defamados. Não basta a dona Flor de Lis. Quantas coisas! Sabe o que é isso? O reino de Deus não está plantado lá dentro. O reino de Deus está nas coisas. Não na vida da pessoa, não lá dentro da pessoa. E Deus quer implantar o reino de Deus em nós. Deus concede vitória. E a vitória virá somente, ela virá pela orientação divina e por um compromisso de exclusividade com o Senhor, pelo perdão e consagração e a bênção do Senhor. Você já viveu em algum momento sem escutar a Deus? Fazendo as coisas e não escuta a Deus? A gente dá com os burros na água, né? Mas eu dou com burro na água. Quando não atento para o que Deus está falando, não vou à presença de Deus, oro a Ele, peço a direção e vou fazer da minha cabeça, eu dou com os burros na água.
Mas o Salmo 20, ele ensina uma outra coisa. Veja aqui a sequência, vamos lá, verso 5 em diante. Celebremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, bandeira. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos, proclamando a fé. E aí é uma proclamação de fé. Fé e esperança são dois conceitos muito próximos. E por esse motivo são confundidos como sendo iguais. Não são. Fé, como diz na Hebreus 11:1, é o firme fundamento de todas as coisas, daquelas que se esperam, daquelas que não se veem. É a certeza, fé é a certeza de que já recebemos ou conquistamos algo sem mesmo ter visto, sem termos visto a materialização dessa conquista no mundo natural. Fé é confiar no caráter imutável de Deus, sabendo que Ele prometeu algo, Ele nunca voltará atrás. O que Deus prometeu para você na sua palavra, Deus nunca voltará atrás. Você crê nisso? Deus não volta atrás, nós voltamos. A gente dá umas retragidas e tal. E para adquirir fé em Deus é necessário conhecê-lo, lendo sobre os seus feitos e construir a sua história com Ele. O povo aqui está orando a Deus, dizendo: Davi, vai lá. Sabe por quê? Deus vai te dar a vitória. Por quê? Porque eles conheciam esse Deus da vitória. Esperança é o que nos dá alegria por saber que irá acontecer no futuro o que nos foi dado hoje. Esperança, eu sei que vai acontecer, eu sei que me espera. Você sabe que te espera amanhã? Eu sei. Porque Ele prometeu, Ele diz assim: não te deixarei, não te abandonarei. Você estará comigo todos os dias, porque eu coloquei Jesus, o Espírito Santo. Eu sei o que espera. Então, muitos naufragam na fé porque perdem a capacidade de esperar. A certeza não pode se enfraquecer pelo tempo. É necessário ter esperança, pois ela é a manutenção da fé inabalável. Veja que o verso 5 a 9, ele fala de louvor. E uma das atitudes que deveriam ser tomadas após a oração pela vitória é o louvor a Deus com as armas da vitória. O louvor é uma expressão de fé quando os resultados ainda não se tornaram visíveis. Você começa a louvar pela fé. Você começa a cantar, a adorar ao Senhor, a expressar sua gratidão pela fé. Gratidão. Não aconteceu nada, mas Deus, eu confio. Não aconteceu nada, mas eu confio. Não aconteceu, mas eu confio. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é o meu Deus da esperança. O Senhor é o Deus que renova minhas forças. E o que nos conduz ao louvor? A presença de Deus. O que nos conduz a adorar? A presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, você quer adorar, você quer louvar, você quer expressar a Ele o que está dentro de você. Devemos louvar a Deus antes mesmo de ver suas manifestações em nós. E o Senhor tem nos convidado a dar um passo de louvor por quem Ele é.
Você tem louvado a Deus por quem Ele é? Você tem dito, Deus, eu te louvo pelo que o Senhor é. É Deus. Deus presente. Deus de amor. Deus de justiça. Deus de santidade. Você tem louvado a Deus pelo que Ele é? Devemos louvar a Deus também pelas suas manifestações em nós. Devemos louvar a Deus também pela sua soberana vontade sobre a nossa vida. Porque nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Você crê nisso? Nada nos afasta. Nada. O amor de Deus, nada nos afasta. Pode vir doença que for, mas... Como eu falei outro dia, né? Eu estava lendo Jó. Estava lendo ali, né? Satanás rodeou lá, chegou na presença de Deus. E Deus falou, você viu meu servo Jó? Íntegro, pá. Aí Satanás olha para Deus e diz assim, lógico que ele vai ser tudo isso. Você deu tudo para ele. Quando eu comecei a ler isso, sabe o que eu fiz? Eu tirei o nome Jó e coloquei o meu nome ali. Porque Satanás continua fazendo isso. Ele vai diante de Deus para te acusar, para me acusar. E como Deus dizendo assim, você viu meu servo Clóvis, íntegro, fiel? Eu disse, Deus me perdoa, que eu não sou isso. Pega aquele texto de Jó e tira o nome Jó e coloca teu nome. Veja se você está naquele nível. Presença de Deus em nós leva a afirmar esse propósito, ficar naquele nível. E o Senhor está nos convidando para dar um passo de louvor por quem Ele é, pela sua soberana vontade, porque nada pode nos afastar do seu amor, porque é Ele quem vai escrever o final da história. Louve pela fé, pois a vitória está chegando. Você crê nisso? O convite está esse. Eu não tenho medo do Covid, não. Se me pegar e eu for, estou lá. Se me pegar e me jogar no hospital, é para dar testemunho. O Covid. Gente, se pegar, deixe Deus te usar. Não tenha medo. Deus usa. Eu creio nisso. É possível nos aproximar de uma pessoa, preste atenção nisso. É possível nos aproximar de uma pessoa e andarmos com ela, conviver e falar com ela, sem de fato acreditar que essa pessoa exista? Vou repetir a pergunta. É possível nos aproximar de uma pessoa e andarmos com ela, conviver e falar com ela, sem de fato acreditar que essa pessoa exista? É doideira pensarmos assim. O autor do livro de Hebreus ensina, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Você se aproxima de Deus, creia que Ele é verdade. Verso 7 fala que uns confiam em cavalos, tal, né? Nós triunfamos, somos vitoriosos na nossa relação com Deus. O mundo está aí, turbulento, angustiado. Eu vejo cada coisa aí que vocês nem imaginam.
Eu li num livro, uma fala dos israelitas, diz assim: não temos nem cavalos, nem carros de guerra em que esfiar, nem desejamos tê-los, e mesmo que tivéssemos, não poríamos nossa esperança de sucesso nisso. Para fechar, João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Abra sua Bíblia. Olha o verso 7. Jesus está falando para os seus discípulos: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Verso 13. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo veio para quê? Para a gente ter um relacionamento com Deus. Para que a gente aplique o Salmo 20 em nossa vida. Tudo o que Jesus conquistou, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, estão disponíveis para cada um de nós. A natureza de Deus pode ser uma realidade em nossa vida. Por quê? O Espírito Santo habitando em nós. Você quer essa realidade? O Espírito Santo, que nos conduz em vitória, que nos capacita a ser como Ele é. Davi colocou neste salmo, escrito no momento da batalha, além do clamor pelo socorro, os gritos de alegria e louvor a Deus. E hoje é dia de celebrar pela fé as respostas de Deus. Deus quer que você seja vitorioso. Você quer? Deus quer que você seja vitorioso. Você quer? Deixa o reino de Deus ser presente na tua vida. Que nós colocamos, os 3 pontos que nós colocamos, o primeiro ponto, que Deus é o firme fundamento. Deus como firme fundamento. A segunda coisa é a nossa oração. A oração em meio à guerra. E a terceira coisa que eu falei, proclamando a fé pelo louvor, pela adoração, pela presença de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Que Deus te abençoe. Deus faça morada em sua vida, que o reino de Deus seja presente no seu dia a dia e você desfrute dessa presença de maneira gloriosa. Você é vitorioso. Creia nisso, porque Deus disse. Deus disse. Se Deus falou, eu creio. Você crê? Deus disse. Quando Deus diz, pode crer.
Amém. Glória a Deus. Essa palavra abençoada. E vamos louvar esse Deus. Nós vamos declarar que devemos louvarmos ao nosso Deus, independente das circunstâncias. Convido os irmãos a ficarem de pé. Você também que está na sua casa e online, convido você a se colocar de pé se também puder. E louvar este Deus. Muito bom estar perto do nosso Deus. Estar perto dos seus pés, da sua mão protetora. Que a gente possa adorar e exaltá-lo, independente das circunstâncias. Em alguns momentos é difícil, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus, perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declara, igreja. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei,
somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Obrigado, Pai, porque podemos expressar cantando que nós queremos louvar ao Senhor. Apesar das circunstâncias, queremos adorá-lo. Queremos expressar a nossa fé, porque o Senhor é o nosso firme fundamento. E em meio às tribulações, em meio às guerras, nós somos chamados à oração. Clamar ao Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que age, um Deus que ouve. Obrigado porque temos o Senhor como Deus. Obrigado porque podemos confiar no Senhor, que a Tua palavra permanece para sempre. Pai, vamos para casa. Obrigado pela celebração dessa noite. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem guardado a gente. Obrigado a Deus pela Tua presença em cada um de nós, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor nos deu para nos consolar, para nos confortar, para nos dirigir, para nos orientar o caminho a seguir. Obrigado pelo Adelésio, que já está no quarto. Que o Senhor continue a abençoá-lo, que a recuperação dele possa ser de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade. Usa a vida dele ali naquele hospital. Muito obrigado a Deus por cada um que aqui está, pelos lares que estão nos assistindo, que o Senhor possa abençoar, derramando a Tua bênção. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, o Senhor, e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de vós, todos os dias, até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma semana abençoada. Deixa eu chegar lá na porta. Ó, o quadro está, pode sentar. O quadro está ali atrás, você dá uma olhadinha, tá? Outra coisa, você que está assistindo, você divulgue. O culto tem sido bênção na sua vida, divulgue para outras pessoas, tá? Assistirem, né? Tem sido muito legal, eu tenho ouvido muitas coisas bonitas de pessoas que assistem os nossos cultos e são abençoadas. Mas divulgue, continue divulgando. Deus abençoe, espero chegar lá na porta.